Hi little ones, today's topic is about reading strategy. I'm Robert França and I work as an English teacher for Seduc Pará and Seduc Maranhão. I hope you like today's class. Sintam-se todos, todes muito bem à vontade. O tópico de hoje vai ser estratégias de leitura. Mas primeiramente, você sabe o que é uma estratégia? E mais ainda, o que é uma estratégia de leitura? Pause o vídeo e anote as suas ideias sobre o que sejam estratégias. Daqui a pouco a gente saberá mais detalhadamente o que são estratégias e para que servem as estratégias. E mais ainda relacionadas às estratégias de leitura, como elas auxiliam a compreender um texto em língua inglesa ou até mesmo em língua portuguesa. Na literatura, existem diversas definições do que sejam estratégias, mas a que a gente vai adotar aqui são ações tomadas por alguém para atingir um objetivo. Isto é, são ações que você vai fazer para chegar a cumprir uma meta, atingir um objetivo. No caso de um texto, são ações ou técnicas que você vai usar para atingir um determinado objetivo no texto, quer seja encontrar uma informação específica, saber a ideia geral de um texto ou qualquer outra coisa que você queira encontrar no texto. A aula de hoje vai ser sobre estratégias de um modo geral, vai ser sobre estratégias para que a gente possa entender um texto de maneira geral, sem nos ater aos detalhes, só olhar para o texto, verificar algumas coisas no texto e compreender sobre o que aquele texto está falando. Estratégias de leitura, então, seriam estratégias que a gente usaria para compreender o texto. Como o nome indica, são ações que a gente usa para que nos auxiliam na compreensão de um texto. Ao lermos um texto em qualquer idioma, a gente precisa atentar para o título do texto. O título é muito indicativo sobre o que o texto vai tratar. Além disso, a gente pode usar como auxílio as imagens, pode verificar as palavras que a gente já conhece e palavras que se parecem com palavras da língua portuguesa. A gente também tem que ativar nossos conhecimentos sobre o gênero de texto. Que gênero de texto é aquele que a gente está trabalhando? É uma receita? É um quadrinho? É um manual? É uma notícia? Para cada um desses textos a gente pode ter uma estratégia diferente para entendê-lo. Além disso, a gente precisa saber se é uma narrativa, um relato, se é um texto descritivo, se é um texto instrucional. Então, a gente precisa saber também o tipo do texto que a gente está trabalhando. Uma narrativa tem uma organização diferente de um texto descritivo, por exemplo. Além disso, a gente precisa ativar nossos conhecimentos sobre aquele assunto que está sendo abordado no texto. Não somente do gênero e do título do texto. Então, essas são as estratégias de forma geral que a gente utiliza para tentar pegar a ideia principal do texto. Todas essas informações nos auxiliam na compreensão geral de um texto. Vejamos um exemplo. Nesse exemplo, a gente, ao observar o texto, a gente já consegue identificar de cara que seja uma campanha de saúde, pelo jeito como as imagens estão organizadas, o texto está organizado. E atentando para o título, a gente sabe que é um texto que se volta para a prevenção do coronavírus, ou Covid-19. Isso a gente consegue identificar por causa das palavras que são parecidas com o português, como, por exemplo, a palavra prevention. E o que você sabe sobre o gênero campanha de saúde? Eu preciso que vocês pausem o vídeo agora, nesse momento, e comecem a escrever tudo que vocês sabem sobre esse tipo de gênero textual, sobre esse tipo de texto.
o que costuma aparecer em campanhas de prevenção de doenças, quais informações é possíveis aparecer nesse texto. Nesse texto específico sobre a Covid, o que vocês acham que possa aparecer nesse texto? Anotem tudo. Essa informação é relevante para vocês entenderem algumas palavras que aparecem no texto depois, quando a gente for relacionar a questão das palavras que a gente já sabe, as palavras que a gente conhece, e tentar inferir ou deduzir o significado de outras palavras a partir dessas informações e do conhecimento de mundo que a gente tem sobre essa doença e as formas de prevenção dela. Com base em nossos conhecimentos de mundos, conhecimentos esses que a gente adquire por meio da convivência social, por meio dos noticiários de notícia, a gente sabe que textos de prevenção de doença costumam trazer alguns procedimentos para a gente evitar a proliferação dessas doenças. Então, nesse caso específico, os procedimentos que a gente pode encontrar nesse texto, que todo mundo fala, está direto nos noticiários, é lavar, higienizar a mão, manter a distância social, usar máscara. Esses são alguns procedimentos que eu acredito que vocês anotaram quando eu pedi para vocês anotarem que tipo de procedimentos apareciam nesse texto. E a partir disso, a gente pode ir olhando as imagens, a gente pode identificar onde estão esses procedimentos e outros no texto. A gente consegue localizar essas informações. Ou seja, é este conhecimento aliado às palavras que a gente conhece, que a gente sabe o significado, mais as palavras que parecem com o português, que são semelhantes com o português, mais as informações que a gente tem sobre o gênero e o tipo de texto. Esses conhecimentos todos nos auxiliam a deduzir e inferir o significado de outras palavras no texto que a gente não saiba, e conseguir entender o objetivo do texto, para que esse texto foi escrito, qual é a finalidade dele, qual é a mensagem principal, a ideia principal desse texto. Todos esses conhecimentos são suportes para a nossa leitura de texto e leitura de mundo. Os nossos conhecimentos de mundo sobre o gênero e tipo de texto e o assunto, todos os conhecimentos que a gente tem. O segundo, se apoiar no título do texto, verificar o título e fazer inferências e deduções com base no título e pressuposições. A terceira coisa é olhar as imagens, se o texto tiver, esse é o terceiro procedimento, e tentar construir sentido para o texto baseado nas imagens. O próximo é olhar as palavras que a gente já sabe em inglês, e o outro é olhar as palavras que são semelhantes com palavras em português. Tudo isso nos ajuda a construir sentido e significado para o texto. Agora vejamos imagem por imagem e texto que está abaixo da imagem e frases que aparecem abaixo dessa imagem, para tentar entender ou deduzir o significado dessas palavras. Na primeira imagem, a gente tem uma mulher que parece que está tirando uma máscara do rosto, e a gente vê embaixo use face mask. Essas palavras, essas três palavras. Use, a gente consegue identificar que a palavra usar. Face, a gente associa com a palavra face, que significa também rosto. E mask, a gente pode inferir pela imagem que significa máscara. Então, use máscara no rosto. Na verdade, a tradução melhor seria use máscara facial. Mas isso, para a questão do significado do texto, não importa, porque a gente consegue deduzir assim, o significado da palavra mask, que significa máscara, somente olhando sabendo do assunto, identificando o assunto do texto com base no título, e observando as imagens e as palavras que a gente já sabe, conhecidas e que parecem com português.
essa primeira imagem é muito fácil da gente identificar o significado das palavras. Então, o primeiro procedimento, que é um dos que a gente também anotou anteriormente sobre os procedimentos que aparecem nesse tipo de campanha, é use máscara facial, ou use máscara. Na próxima imagem, a gente tem uma mão pressionando um litro e a gente vê que está saindo algo de dentro desse litro. E a gente tem as palavras clean and disinfect. E aí a gente se pergunta, o que seria esse disinfect? Parece muito com a palavra desinfetar. E a gente vê esse objeto que parece um objeto para limpeza, para limpar. E a gente pensa, ultimamente se tem pedido muito que a gente limpe as coisas, que a gente venha de algum lugar, limpe as roupas, limpe a máscara que a gente está usando. Se a gente tiver produtos na mão, sacolas, a gente higienizar esses produtos, limpar eles. Então a gente pode deduzir que clean pode ser algo como limpar e desinfetar. Então, o segundo procedimento que a imagem nos traz é de limpar e desinfetar. E mesmo que a gente não saiba não consiga deduzir o que significa clean, só pela palavra disinfect a gente compreende o que seja esse procedimento. Na próxima imagem a gente tem duas mãos se esfregando e parece que está saindo uma espuma dentro delas. E a gente deduz pela imagem que é lavar as mãos. E a gente tem na frase embaixo, wash your hands frequently. E a gente consegue identificar que frequently é uma palavra que parece com frequentemente ou frequente. Então, o que é pra gente fazer frequentemente ou frequente? E aí a gente, pelos nossos conhecimentos de mundo e pelo que a imagem nos passa, a gente consegue deduzir que é lavar as mãos. Então, wash your hands frequently é algo como lave suas mãos frequentemente. Isso a gente consegue identificar com base na imagem. E só sabendo de uma palavra que é frequently. A próxima imagem é um pouquinho mais difícil de conseguir identificar, de conseguir deduzir, mas a gente vê duas pessoas e entre eles tem uma seta bem grande. E aí a gente consegue pensar sobre a questão do distanciamento social. E aí a gente vê a frase keep distance from others e a gente consegue identificar que distance significa distância e others está relacionado com outros. Então a gente meio que para pensar que recentemente foi pedido para as pessoas manterem um distanciamento social uma das outras. Então keep distance from others seria algo como mantenha a distância dos outros. E a gente consegue pegar esse significado com base nesse conhecimento de mundo que a gente tem e com base um pouquinho na imagem que a gente também tem. Na próxima imagem a gente tem uma pessoa e a mão meio que indo em direção ao rosto. E a gente tem a frase embaixo, avoid touching eyes, mouth and nose. Não sei a ordem exata, mas são essas palavras. E aí a gente se pergunta, o que é basicamente essa imagem está querendo dizer? Será se é evitar tocar, pegar, mas pegar em que? A gente tem 3 elementos. E a gente tem que recapitular que foi noticiado que as vias de acesso do vírus ao nosso corpo se dá através da boca, do nariz e dos olhos. Então, a gente pode deduzir, com base nessa informação, que essa imagem está dizendo para a gente evitar tocar nessas áreas, na boca, no nariz e nos olhos. E é bem isso mesmo que o enunciado fala. Eyes é olhos, mouth
é boca e nose é nariz. E touch é uma palavra, touch é o verbo tocar. Para alguns pode ser meio óbvio essa informação do touch como sendo o verbo tocar, mas para outros pode não ser. E avoid é evitar. Então, avoid touching, evitar tocar. Na próxima imagem a gente tem uma mulher e tem uma casa, assim, nela. E aí a gente se pergunta, o que essa imagem quer nos dizer? E aí tem a frase, stay at home. Home, a gente identifica que seja casa, que é a palavra casa, porque é uma palavra bem conhecida. Home. Então a gente pensa, o que isso quer dizer? E aí uma das hipóteses que a gente pode levantar é que seja, fique em casa. Fique em casa, então é algo que a gente pode deduzir a partir da palavra home, da imagem, e dos pedidos que foram feitos ultimamente, em especial, logo no começo, em especial para evitar medidas mais drásticas, como lockdown, fechamento total. E aí a gente tem a outra parte, when you are sick. E aí a gente se pergunta o que isso significa. When, para alguns sabem o que significa, mas quem não sabe fica meio perdido, só fica com you are, que é você que você aprende desde o fundamental, esse significado, você é ou você está. Então, fique em casa, você está ou você estiver. E aí a gente pensa, when pode ser quando, ou embora, alguma conjunção assim. Então, fique em casa quando você estiver. Pode ser um significado. E aí, fique em casa. Em que condições se pedia para ficar em casa? Vamos relembrar. Logo no começo, se pedia para as pessoas que estavam doentes ficarem em casa. Para quê? Para que elas evitassem a proliferação e disseminação da doença. Então, pode ser essa informação, fique em casa quando você estiver doente. E é justamente essa a informação que o texto traz. Essa pode não ser uma dedução muito óbvia, é uma dedução difícil de fazer, mas é o que o texto traz. Então, when é quando, you are, você estiver, e sick, doente. That's all for today. I hope you liked it and I hope you get it. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. See you on the next class. Bye bye.